Hoje a gente vai começar falando sobre um assunto ali que envolve muito o Supremo Tribunal Federal, que está passando aquelas audiências, né, de conciliação com relação ao marco temporal. E aí a gente tem a informação que algumas lideranças indígenas abandonaram a mesa de conciliação desse assunto, marco temporal, lá dentro dessa reunião. Eu vou começar com a Damares, Thiago. Damares, o que representa esse abandono de uma representação, de uma liderança indígena, quando a reunião é para tratar de questão envolvendo o marco temporal? Bom dia para você. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que nos escutam e assistem essa manhã de sexta-feira. Eu quero começar destacando 3 pontos, Yasmin. Primeiro, o que é o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal é o maior tribunal do país, o mais alto, que decide desde suspensão do X até demarcação de terras de povos indígenas. E esse processo vem se arrastando no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. O segundo ponto importante da gente destacar é que a nossa Constituição ela é um projeto em desenvolvimento. E o que isso significa para o tema do marco temporal das terras indígenas? Que a Constituição, né, imaginemos quando você é contratado em um trabalho, você assina um contrato de trabalho. A Constituição é o nosso contrato maior, que disciplina todas as regras do nosso ordenamento jurídico do nosso país. Só que quando ela foi aprovada em 1988, ela criou um projeto que coordenou vários poderes, vários vetores, várias forças de poder para que esse projeto viesse sendo desenvolvido. O Supremo Tribunal Federal tem o dever de assegurar o desenvolvimento desse projeto. E aí, falando sobre o marco temporal, quando a Constituição de 88 foi promulgada, esse contrato maior da nossa sociedade, ela estabeleceu que os povos indígenas têm direito às terras tradicionalmente ocupadas. Qual é a tese do marco temporal? A tese do marco temporal estabelece que essas terras seriam aquelas efetivamente ocupadas em 1988. E qual o problema dessa tese, Yasmin, Thiago, para todos que nos assistem? Ela desconsidera todo o passado de genocídio, violência, expulsão dos povos indígenas de suas terras tradicionalmente ocupadas. Então é como se esse povo que já sofreu, originário do Brasil, dono da terra, quando todos os colonizadores chegaram aqui, estivessem agora enfrentando uma interpretação da Constituição que quis garantir esse direito restrito àquele espaço ocupado em 1988, desconsiderando todos os processos de expulsão. E por último, Yasmin, o ponto central, o que significa essa mesa de conciliação proposta pelo Supremo Tribunal Federal? A premissa que levou os povos indígenas a abandonarem essa mesa de conciliação é que não existe conciliação entre partes radicalmente desiguais. Nós temos em uma suposta mesa de arbitragem povos indígenas vulneráveis, extremamente fragilizados no decorrer de séculos, e agribusiness, grandes produtores rurais, potenciais poderes da nação brasileira em uma situação de total assimetria de poder. Essa assimetria, esses problemas estruturais levaram com que os povos indígenas abandonassem essa tentativa de conciliação, fundamentados em quê? O processo constitucional, a jurisdição constitucional, ela existe como garantia e salvaguarda para poderes assimétricos. A partir do momento em que você coloca vetores desiguais em uma mesa de negociação, sem que essa igualdade seja assegurada, não há como chegar a um consenso. Thiago? Essa é uma matéria muito polêmica, né? A gente tem aqui uma grande especialista em Constituição, a Damares, que tem muita coisa já publicada, escrita, acompanha bem esse cenário. Sob minha perspectiva, né, nos resta verificar e aguardar para ver se essa mesa de composição e as forças que são tão desiguais, elas conseguem alcançar um equilíbrio para entrar em consenso quanto a essa demarcação. Realmente, se você estabelece que o índio estava aqui desde sempre e há um corte temporal para fazer as demarcações com base em 1988, nos parece, à primeira vista, principalmente para quem está em casa e para quem não é tão especialista em Constituição, que esse corte
ele não é muito acurado para ser bem sutil, né? E como a Damares bem colocou, a nossa Carta Constitucional ela é um documento que tem ali princípios a serem consolidados. E nessa consolidação, o Supremo Tribunal Federal tem um papel muito relevante. Acho que por parte de toda a sociedade nos resta só aguardar e verificar como que vai ficar essa composição de interesse. Olha, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falar de uma decisão ali do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que anunciou que a Justiça ela vai poder bloquear criptoativos de pessoas. E isso poderia ali modificar a forma de atuação ali, esse bloqueio poderia modificar a forma de lidar com esses criptoativos. Dessa vez eu vou começar pelo Tiago, porque Tiago é advogado tributarista, então desvenda pra gente como que vai ser esse bloqueio, é possível fazer esse bloqueio e mais do que isso, Tiago, por que essa decisão do CNJ? É interessante que essa notícia do Conselho Nacional de Justiça ela foi recebida pela comunidade de criptoativos com bastante alvoroço, digamos assim. Isso porque saiu a notícia de um acordo de cooperação técnica entre a Associação Brasileira de Criptoeconomia e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O detalhe é o seguinte: nós já temos em vigor aqui no Brasil, quando o trâmite de um processo judicial, aquela pessoa que é o devedor do processo, para falar de uma forma com o mínimo de jurídica possível, ela já pode ter sua conta bancária bloqueada, os seus imóveis travados em decorrência da dívida. O que aconteceu por meio desse ato de cooperação foi o anúncio do CNJ que esse tipo de bloqueio ele vai ser estendido para os criptoativos. Apesar de parecer, principalmente para quem é do setor cripto, investidores iniciantes, que não estão acostumados ainda com o mundo mais tradicional, apesar de parecer uma espécie de perseguição ao mundo dos criptoativos, não tem nada disso. Isso porque, da mesma forma que o juiz já podia bloquear o seu valor que você tem na conta corrente de um banco, agora esse sistema, o CryptoJude, ele vai permitir a interligação do poder judiciário com as exchanges. As exchanges, para você que está em casa e não sabe, é como se fosse um banco. Ela é uma instituição onde você deixa custodiados os seus criptoativos. Ou seja, enquanto no banco você tem lá os seus reais depositados na sua conta corrente, na exchange você tem lá custodiado o seu Bitcoin, o seu Ethereum ou qualquer outro criptoativo. Ou seja, ela guarda isso para você, ela custodia isso para você. Então, se você é devedor no processo, nada mais natural que o juiz consiga bloquear os seus bens, logicamente, com uma decisão fundamentada do juiz no processo e no tempo adequado do processo, mas o juiz tem esse poder de congelar o seu saldo de conta bancária e agora vai poder também emitir essa ordem diretamente para as exchanges. Ou seja, não é um bloqueio aleatório dos seus criptoativos, é o bloqueio que já existe, já se encontra em vigor para os ativos tradicionais e o Poder Judiciário está se adaptando à nova realidade para interligar o seu sistema com o sistema das exchanges brasileiras. Sua avaliação como advogada especialista ali na Constituição tem respaldo jurídico aqui no Brasil para esse tipo de atitude? Total, o respaldo é grande, mas essa é a preocupação, né, Yasmin? Porque nós vemos cada vez mais a eficácia e a eficiência do judiciário em bloquear todo tipo de ativos. E na Justiça do Trabalho isso tem gerado uma série de problemas, porque muitas vezes, no afã de proteger, às vezes, créditos trabalhistas e a facilidade de você arrestar, de você bloquear os ativos, bloqueia-se antes e procura-se saber depois. Bloqueia-se os ativos dos sócios, dos cônjuges, dos filhos dos cônjuges. É uma sanha de apreensão geral. Carteiras de motorista, passaporte bloqueados. Então, nós vemos aí, desde os anos 2008, 2010, um crescimento desse poder do credor de bloquear bens de devedores e, muitas vezes, sem um critério muito grande do judiciário, dada essa facilidade em que você entra lá no sistema, o juiz determina e depois quem supostamente era devedor
tem que tentar resolver, provar que ele não está implicado naquela relação, provar que os seus bens não decorrem efetivamente da relação que deu origem à dívida ou ao bloqueio. Então, realmente, essa facilidade, apesar de ter um viés constitucional na jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e servir de uma garantia de crédito para quem está aí no mercado de prestação de garantias, de seguranças, por outro lado, é realmente um aumento da facilidade com que os bens, né, de nós cidadãos são efetivamente bloqueados com ou sem razão. É interessante, né? É interessante notar, Yasmin, e que a Damares toca num ponto bem crucial. A sistemática, ela não é ruim, né? Não há nada de ilegal no criptojúdio em si, mas a forma como ele é utilizado em grande parte dos casos, né? Não o criptojúdio que ainda vai entrar em vigor, isso é que é preocupante, porque essa sistemática de bloquear primeiro e perguntar depois, muitas vezes quem é empresário já passou por isso. Você tem uma dívida de R$10.000 e é bloqueado R$10.000 em todas as contas da empresa, em todos os lugares. Isso causa um problema gigantesco, até que você consiga comprovar o excesso ali de bloqueio e esse tipo de coisa, o uso da ferramenta acaba prejudicando. Então, acho que eu concordo totalmente no sentido de que não há nada de ilegal na ferramenta, mas a gente tem que acompanhar com muita proximidade o uso dela, né? O uso dela não pode ser excessivo. Sem dúvida. Só para citar um exemplo aqui, pessoal, eu tive um cliente 3 anos com todos os bens equivocadamente bloqueados. Até conseguir esse desbloqueio aqui, acabou sendo reconhecido. O ilegal foram 3 anos.